Abra a Bíblia de vocês, vamos lá para aquilo que Deus ministrou no meu coração, em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Aquele que pode colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor, pode. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajuda. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Pode se sentar dando glória a Deus, aleluia, a glorifica, porque o Senhor está aqui, amém? E eu quero ministrar sobre essa passagem. Se eu pudesse colocar título, eu colocaria Em Teus Pés, né? E aí eu estava pensando e analisando essa mensagem, e eu vi que, sinceramente, nós temos uma Marta e uma Maria dentro de nós. Nós temos as duas. Nós temos uma Marta inquieta, preocupada, que assume muitas responsabilidades. Conhece pessoas assim? Que quer abraçar o mundo com a mão? Querendo ter o controle de tudo, de casa, de trabalho, família, marido, de filho, né? Ela quer ter o controle de tudo. Nós temos uma Marta dentro de nós que quer ter esse controle. E se a gente for fazer, se eu fosse fazer uma análise mais profunda, poderia até ser hoje, nos dias atuais, uma ansiedade. Porque é sintomas de pessoas ansiosas, né? Quer ter o controle, quer fazer tudo, né? Aquelas pessoas que quer controlar. E quando nós estamos nos pés de Jesus, quando nós vamos para o Jesus, quando nós vamos buscar, vivenciar o reino de Deus, a primeira coisa que Deus tira de nós é o controle. Nós não temos controle sobre nada, né? E nós temos também dentro de nós uma Maria, que anseia por Jesus. Só que muitas vezes nós estamos sentadas nesse banco, você pode estar aqui hoje, falando que aceita, mas você não entrega as coisas que você não consegue resolver. E não é só você não. Esses dias Jesus falou: Adriana, eu estou no controle. Entrega. É eu que faço, não é você. E muitas vezes nós estamos como Marta, querendo: nossa, Senhor, você não se incomoda, não? Olha a fulana aí. Você não se incomoda? Meu irmão não está fazendo nada. Ela fica olhando. E muitas vezes nós estamos olhando porque o nosso irmão está fazendo. Deus está falando: vai, faz você. Faz a sua parte. Maria escolheu a boa parte. Eu não sei o que você está passando, aliás, né, é na crise que revelamos o que está dentro de nós. É na crise. É quando você está na batalha, na trincheira, é que é se revelado o que está, se é Marta ou Maria, se você quer assumir o controle ou não. E a pergunta esta manhã, para mim e para a sua vida: quem é que está falando mais alto? Marta ou Maria? Quem está falando mais alto? Hoje Jesus nos chama, hoje nesta manhã, Jesus está nos chamando para estar aos pés dele. Reclamar, se vitimizar, são roubadores de energia. Pessoas que reclamam muito, a gente não gosta nem de ficar perto. Sim ou não? Você gosta de ficar perto de uma pessoa que só fala, toda a palavra dela, ela está reclamando? Nem Jesus suporta, nem Deus. O que Deus fez lá no deserto? Botou o povo para andar em ciclo muito tempo para parar de murmurar. Nem Deus estava aguentando aquilo. O povo murmurando. Deus tira o povo com o braço forte. Faz um monte de coisa e o povo lá, que não sei o quê, que não sei o quê. Murmuração são roubadores de energia. E Maria escolheu a boa parte. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. Como escolher a boa parte? Como escolher essa boa parte? Né? Tem escolha que nós fazemos que tem consequências.
Eu achei interessante que eu li um negócio que eu achei bem interessante, que falou assim, o diabo dá a ideia, mas a escolha é sua. O diabo, ele te dá a ideia, mas quem vai escolher é você. Ah, irmã, o diabo está me atacando, o diabo fez isso, não sei o quê, o diabo está no meu casamento. Não, ele te deu ideia. A escolha de você estar casada com esse homem foi sua. Então aí eu quero ministrar sobre escolhas, que há um peso sobre escolha. Como que você está escolhendo? Até os seus cansaços você tem que saber escolher. Nós escolhemos a roupa, que hoje eu estou aqui, nós escolhemos, vestimos. Não é isso? Você não escolheu a roupa? Eu vou assim. Ou você acordou e falou, eu vou de qualquer maneira para amanhã com Deus. Porque quando eu venho para o culto, seja para ministrar amanhã com Deus ou não, eu escolho a roupa que eu quero estar ali. Nós escolhemos a profissão que a gente quer. Nós escolhemos o namorado. Aí eu falo, né? Você está escolhendo um namorado. Eu estava conversando com uma paciente minha que ela estava ali. Eu falei assim, não, você pode namorar, mas é no namoro que você vai prestar atenção para se você vai dar o segundo maior passo importante, que é a escolha de um casamento, que é uma aliança. Agora, o que acontece? Tem gente que no namoro fica burro. Anula uma parte da mente dela, aí fica achando que se o cara é assim ou se a mulher é assim no namoro, ele vai melhorar no casamento. Vai piorar. Vai piorar. Então, o namoro ele foi feito para você escolher o seu marido. Você escolhe o que você vai comer. O que você come? O que você põe para dentro? A Débora está aí inflamada. Eu falei assim, papai, tira glúten, leite, isso. Ela, o que eu vou comer? Eu falei, vai comer verdura, fruta. O que eu vou comer? Eu falei, tira, porque é inflamatório. Nós estamos aí com muita gente falando. Fui ver o exame de sangue dela todo inflamado. Eu falei, seu corpo é um para-raio para doenças autoimunes. O que você está pondo para dentro? Ah, mas eu adoro esse docinho. Ah, tá. Então você vai sofrer as consequências de ficar comendo mal. Aí vai falar que Jesus me cura. Jesus fala, então para de comer porcaria. Tudo isso, gente. Então você vai escolher. Deus, nem Jesus nos obriga. Nem Jesus nos obriga. Eis que eu estou à porta e bato. Quem quer, abre, que eu vou fazer cear. Quem não quer, tudo bem. Jesus não obriga a gente a nada, né? E tem uma frase também que diz assim, ó, ser solteiro é difícil, ser casado também é difícil, acordar cedo para fazer academia é difícil, ser sedentário é difícil. Agora, escolha o seu difícil. Estar aqui nessa manhã foi difícil para muita gente, mas ficar em casa também é difícil. Escolha o seu difícil, escolha aquilo e também arque com as consequências. Escolha o difícil e arque com as consequências. E eu quero falar algumas coisas, eu quero ser um pouco breve nessa manhã, coisas importantes que você tem que eliminar, né? Pelo menos para você tentar fazer uma escolha boa. A primeira coisa que eu tiro desse texto, que a gente tem que tirar, é a preocupação. Quem aqui está preocupado? Não, seja sincero, quem aqui está preocupado? Quem aqui veio para cá preocupado com alguma coisa, com alguma situação, com alguma coisa? Levante a mão. Quem está preocupado aqui? Seja sincero. Ou quem está aqui zen, não estou preocupado com nada. O mundo pode acabar porque eu estou esperando a volta de Jesus. Está preocupada e não está preocupada. Ela está preocupada e não está preocupada. Então, a preocupação, ela também rouba a nossa energia. Aí eu vou perguntar, eu vou elaborar mais a pergunta. O que você está preocupado? Você já fez tudo o que podia fazer? Sim ou não? Ou não, você pode fazer alguma coisa para mudar essa situação? São perguntas que você tem que responder para você. Não, Adriana, não, eu já fiz tudo e eu não tenho mais. Então, aí quando você faz tudo e você não tem como mudar ou a situação, qualquer coisa que você esteja preocupado, então é a hora de você lançar aos pés de Jesus. Você não pode fazer nada. Você vai ficar preocupado por quê? A única finalidade da preocupação é roubar a nossa energia. E uma das coisas que a gente trabalha com pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade, porque é uma doença, você pode ver que elas vivem em estado de alerta, elas vivem preocupadas por coisas nenhuma. Elas estão preocupadas por nada. Por uma coisa que foi acionado lá, né, um gatilho que a gente chama, que é instinto de sobrevivência. É como se ela tivesse deparado com um leão e está preocupada. E esse leão não existe.
A coisa é bem mais séria quando a gente fala de transtorno de ansiedade. Não é simples, não. Né? Outra coisa, outro transtorno que também aciona muita preocupação é a fobia, o toque. A pessoa está com medo de uma coisa que não existe, que está fora do controle dela. E pior ainda, que não existe. Ela cria uma realidade que não existe. Então, se nós queremos escolher bem, escolher a boa parte, nós temos que eliminar a preocupação. Eu posso fazer alguma coisa? Posso, então eu vou lá e faço. Resolveu, não resolveu? Então pronto, eu vou entregar para Deus. Vou ficar preocupado com isso, não. Está na mão de Deus, eu não vou me preocupar, não vou gastar minha energia, não vou adoecer por conta disso. A segunda coisa, você tem que eliminar desculpas. Tem um ditado que diz, quem é bom de desculpa não faz nada. Nossa, a pessoa só tem desculpa, né? Aquela pessoa que tudo tem justificativa. Né? E a desculpa é uma coisa que tem aquelas pessoas que ela, tipo assim, tem gente que a gente chama é o seguinte, sabe aquelas pessoas que quando a gente vai confrontá-las em alguma coisa dela, né? A gente vai confrontar ela, mas ela fala, mas eu fiz isso porque fulano fez isso. Ela não assume nem o que ela fez de errado. Ela errou, mas ela justifica um erro, ela dá desculpa. Mas Aí eu vou dizer assim, de quem é uma característica na saúde mental? De pessoas assim, narcisistas. E eu não estou falando de doenças mentais. O narcisista é transtorno de personalidade, é a maneira de ser da pessoa. Ele vem a culpa, quando gera a culpa do que ele fez mal para aquela pessoa, ele fala, não, mas eu fiz isso porque ela fez isso comigo, então ela mereceu isso. Então, a gente tem que eliminar. Para estar aos pés de Jesus, nós temos que ir com os nossos, eliminar desculpas. Dizer que nós somos mesmo, nós somos pecador. Eu não presto para nada mesmo, Jesus, mas é a tua graça. Eu nem mereço estar aqui em cima. Eu não mereço estar aqui em cima. Um dia eu falei assim, Deus, a minha família está toda, né? E aí, o que eu estou fazendo em cima do altar? Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não é você, não é por você, é a minha graça sobre a sua vida. Né? O pastor falou uma coisa interessante no domingo, que eu pego, que ele falou assim, realmente a gente não está vendo muitas pessoas sendo usadas por Deus para outras vidas que estão precisando, né? Por quê? Porque a gente não se acha indigno, ou então porque a outra pessoa fala, quem é fulano, quem é a Thaís, né? Quem é a Thaís, uma jovenzinha aí, o que ela vai ter de Deus para me entregar? Muita coisa. Porque ela não tem nada, ela pode não me dela nada, mas o Senhor pode usar ela para a minha vida. Mas aqui o que acontece? A gente está tão olhando, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, que a gente não deixa aqui uma criança. Gente, eu já tive época na minha vida que Deus usou, que Deus estava querendo falar comigo, que Deus usou uma criança de 5 anos para falar comigo. Agora, se a gente parar de querer ser, né, de dar desculpas, de querer ser soberbo, e aí a gente vai ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem para falar de nós. Então, elimine desculpa. Se você gosta de dar desculpa, a partir de hoje, você não vai mais dar desculpas. Assuma as responsabilidades, assuma os erros, assuma tudo que você fizer, assuma, realmente eu errei, realmente eu passei da medida, me perdoe. A gente tem que começar a ser mais sincero conosco, com Jesus, para que a gente entenda, Jesus, olha, eu preciso de ti, porque se o Senhor não entrar aqui comigo agora, não sei nem o que vai acontecer. A gente precisa eliminar. A terceira coisa que a gente tem que parar, para a gente poder escolher a boa parte, é parar de dizer sim para tudo. Sim para tudo. O sim para tudo leva a pessoa a uma exaustão emocional. Você que adora e ficar fazendo tudo, achando que está fazendo a obra de Deus, para com isso, para com essa loucura. Seja estratégico naquilo que Deus quer te colocar. Querer agradar a todos e a todos só vai te adoecer emocionalmente. Por mais que nós façamos, nós nunca vamos agradar a todo mundo. Mano, a gente são muito estranhos. Só Jesus mesmo. A gente faz. O dia que você diz não, a pessoa acha ruim. Destrói tudo que você já fez. Nossa, fulano é isso. Por isso que eu não estou nem aí. Eu digo não com tranquilidade. Porque o sim para tudo leva pessoas doentes. Mas eu não sei dizer não, doutor, eu não sei. Aprenda. Aprenda a dizer não. Aprenda a se proteger.
Quem te ama vai entender, quem gosta de você como amigo vai respeitar o seu não, vai respeitar o seu limite. Quem quer te usar vai cair fora, é simples. Só que o problema, sabe o que é? A gente não está preparado para, às vezes, ser só. Às vezes está só. Esses dias eu falei para Deus, nossa Deus, esse negócio de falar não para todo mundo está me deixando muito só, estou sem ninguém. Eu estou levando muito a sério isso. Mas sabe qual é o problema? Que eu vou falar de mim. Há uns anos atrás, antes de eu não entrar para a psicanálise, entender algumas questões comigo, eu tinha muita gente na minha casa. A Débora sabe, tinha muito culto, não era, Débora? Muita gente, conhecia muita gente. E agora eu percebo que a maioria dessas pessoas foram embora. Eu vejo por duas coisas. Primeiro, porque eu botei limite, e tem gente que estava ali pelo que eu oferecia. E segundo, porque existem níveis que Deus nos muda que a gente deixa pessoas para trás. Por quê? Você já viu águia andando em bando? Olha o bando de águia. Não, a águia anda sozinha. Então, há batalhas, há situações que Deus vai te deixar só. Ai, mas ninguém está aqui em casa, ninguém veio aqui na minha casa orar por mim, porque essa batalha é sua. Porque se Deus quer, Deus toca em alguém, e Deus levanta, Deus mostra, igual mostrou ali para orar pelo menino, e Deus vai falando, porque Deus quando quer. Mas há situações que você tem que passar sozinho com Deus. É para você crescer. E tem pessoas que confundem servir a Deus ficar sobrecarregado de tarefas. Né? Tem pessoas que são muitos executores dentro da igreja, faz muita coisa. Eu não estou falando que é errado fazer isso, não. Eu só estou falando que é o seguinte, que a pessoa perde. Ela perde e está aos pés de Jesus. Eu fico observando pessoas que executam muito e eu vejo que elas não sentam para ouvir a palavra, para ser ministrada. Muito raro uma pessoa sentar e ser ministrada. Ela está correndo. Ela está que nem Marta, correndo para um lado para o outro. Correndo. Depois ela vai lá para casa dela e fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, mas não está sendo ministrado. As coisas estão acontecendo e você está aí parecendo uma barata tonta. Então a gente tem que saber que muitas vezes a gente tem que escolher. Deus nos conhece. Presta atenção aqui, olha para mim. Deus te conhece. Deus sabe o teu limite. Deus sabe o que você aguenta, tanto no corpo físico como emocional. Deus sabe. Deus sabe. Eu achei interessante que eu vi um vídeo muito interessante, eu quero compartilhar. Eu vou resumir com as minhas palavras. Israel, né, ele sai do Egito, todo mundo conhece a história, quando Deus tira Israel do Egito, né, com os braços, né, numa escravidão por muitos anos. E você imagina um povo sofrido, debaixo de uma escravidão. Eu fico imaginando o emocional desse povo, o físico deles, né? Aí começa aquele processo de libertação com Moisés. Você viu que ali também foi um processo bem difícil, porque Deus fala com Moisés nada menos, nada mais que 22 vezes. Para Moisés conseguir libertar, tirar, para você ver que o negócio não era fácil. Da mão de Faraó, e foi um estresse. Israel totalmente sai, o mar se abre, Israel todo debilitado, emocionalmente, fisicamente. Qual foi o primeiro lugar que Deus leva aquele povo? Alguém sabe? As águas de Mara. As águas de Mara, águas amargas. Pasme, cientista descobriu que as águas de Mara são amargas mesmo, mas são 100% potáveis. Também descobriu que no fundo há plantas medicinais. Então, depois daquela batalha, Deus leva aquele povo para ser curado, para tomar remédio, para curar o físico, para curar o emocional. Então, às vezes, você está passando numa batalha que Deus vai te levar para ambientes que você vai ser curado. Que Deus vai te deixar, Deus sabe. Às vezes, enfrentamos lutas que é tão forte no mundo espiritual que nosso emocional, nosso físico reage porque é tudo conectado. E Deus nos leva a águas de Mara, a águas salgadas para ser curados, para que a gente possa levantar, para que a gente possa reagir, para dizer, olha, eu estou cuidando, eu estou vendo, eu estou percebendo, eu não sei o que você veio trazer aqui hoje, nesta manhã com Deus, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas o Senhor está dizendo, olha, eu estou contigo.
tem que ter pausa. Às vezes essa batalha você precisa ter pausa. Vai cuidar, cuida. Porque as águas de mar, Deus cuidou daquele povo. Para que ele pudesse continuar a jornada deles. Para que eles pudessem continuar com a jornada. E é assim que Deus faz, um pai que nos ama, um pai que é zeloso. Ele não é um pai que quer que a gente fique que nem uma barata tonta na igreja fazendo, não. Ele quer muitas vezes que nós damos pausas e vamos às águas de Mara. E muitas vezes você está dentro aí dessas águas de Mara e reclamando, igual Israel. Que água amarga, que água ruim. Mas eram águas 100% potáveis e medicinais. Às vezes esse lugar que você está reclamando é o lugar que Deus está te tratando, te curando. Aleluia. Deus é tremendo, irmão. Deus não faz nada que não seja certo para nossas vidas. A outra coisa que eu quero trazer aqui nesta manhã é cuidado com as suas palavras. A comunicação, as nossas palavras, tem um poder assustador de levantar vidas e destruir vidas. Eu trabalho com isso. Eu vou pegar pessoas bem-sucedidas, são advogados, 40 anos, têm família, e quando vamos falar lá atrás, chora que nem uma criança de uma palavra que foi liberada sobre a vida dele. O que você anda falando? Quais são suas palavras? E a outra coisa que eu quero trazer aqui, dado científico, tá? Neurociência. A nossa mente não conhece ninguém além de você. Se você fica falando mal dos outros, porque fulano é isso, fulano é aquilo, a tua mente entende que é você. Ela não me conhece. Você fica falando mal de mim, ela não me conhece, ela conhece você. Um dia que eu falei com meu marido, eu falei, para de ficar falando mal do governo. Para. Porque a sua mente está entendendo que é você. Para. Mas é o governo. Não, a sua mente não está entendendo isso. Para. Tem uma coisa que é muito simples. Se você não está gostando como uma forma de agir, se você quer fazer algo bom, vá orar. Ore. Deus, encontra. O Senhor sabe. Ore. Porque você não sabe o que aquela pessoa está passando. Então, assim, se você gosta de falar mal dos outros, se você gosta... Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Saiba que sua mente vai tomar que é você. Depois que eu descobri isso, eu não falo mal de ninguém. Glória a Deus. Quando a bênção me deixa assim, eu falo, Jesus, né? Abençoado. Okay. E isso não é positivismo, não é? Isso aí é certo. As nossas palavras têm poder. Quando nós profetizamos em nome de Jesus, essa palavra tem poder. Porque não é sobre Adriana, é sobre Jesus Cristo. A outra coisa que nós temos que olhar são quebras de princípios. A Bíblia é cheia de princípios. A Bíblia, ela é, se a gente for falar, ela é tipo uma agricultura, né? Se você fizer, né? Se você plantar, você vai colher, né? Tudo na Bíblia tem condição. A Bíblia é toda em condições. Se você quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você tem que querer. Primeiro, você vai ter que querer. Você vai ter que dar ouvido para você depois comer o melhor. Não é assim, você vai comer o melhor dessa terra, não. Você tem que dar ouvido, você tem que querer para você comer o melhor. Então, há princípios que precisam ser respeitados para que nós vivenciamos esses princípios. A palavra de Deus tem princípio. A quebra deles gera consequências. Não adianta você querer colher morango e plantando laranja. Você não vai colher. Se você quer colher honra, você tem que plantar honra. Se você quer colher, você vai ter que plantar. Se você quer, você tem que obedecer princípios do Senhor. E tem também o último para a gente estar finalizando. Você conhece gente assim que adora fazer tempestade em copo d'água? Engraçado, né? Tem uma tempestade dentro de um copo d'água, né? Num copo d'água aqui tem tempestade. Quem conhece pessoas que fazem tempestade em copo d'água? Né? Aquelas pessoas que só enxergam problema. Só enxerga problema. Para cada solução que você dá para ela, ela vem com 10 problemas da solução.
Já viu pessoas assim? A gente fala, mas é porque não sei o que, essa cortina aqui era não sei o que. Você fala, não, mas coloca assim, não, mas também não funciona isso, não funciona aquilo, não funciona aquilo. Ela não enxerga a solução. É pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Tudo você faz tempestade em copo d'água. Que você está aí? Para, foco no... Você serve a Deus, gente, para com isso. Não, peraí, não. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Sempre tem uma saída. Sempre existe uma saída. Sempre tem um jeito. Para de enxergar só problema. Não, é porque a vida é assim, é não sei o quê, porque está assim. O pneu do carro furou. Você tem carro, furou porque você tem carro. Glória a Deus que você tem um carro e furou o pneu. Não é não? Porque bateram no meu carro. Amém, irmão, só arranhou. Que bom, não teve um... Você entendeu? Tem gente que reclama de tudo. Fala, porque não sei o quê. Então você tem que entender que... Não, maior é o nosso Deus. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida para que o Senhor, para que a glória dele se manifeste. Se o pneu furou, é porque talvez Deus não queira que... Deus estava te livrando de algo lá na frente. Eu sempre pego nisso, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até mesmo situações mal. Deus não está falando que é só o bem que acontece, não. Até mesmo os dias maus colabora para o bem dele. Olha, em 2020, eu passei um dos piores anos da minha vida. Uma batalha que eu vou te contar, viu? Que eu pensei que era com o inferno inteiro. Para mim, na minha visão. E era, porque eu vi 2 demônios terríveis. Foi o ano que eu vi demônios, o ano que Deus abriu minha visão para um plano satânico que eu peguei. A Débora sabe que eu peguei depressão, eu perdi mais de 10 quilos. E olha que eu sou magra, hein? Se eu falar que eu perdi 10 quilos, isso aqui nem me via. As pessoas olhavam para mim com pena, com olhar de pena. Foi um dos anos que eu passei uma batalha espiritual terrível. E aí eu pensava assim, que eu fiz igual a Elias, eu pedi a morte para Deus. Eu falei, Deus, me mata, porque eu não estou mais aguentando. Só que hoje, 5 anos depois, eu olho para ali e eu consigo enxergar por que eu passei aquilo. O que o Senhor estava me livrando hoje. 5 anos eu pude enxergar por que eu passei. Senão ia ser pior hoje para mim. E Deus ministrou isso quando eu estava falando sobre isso e eu falei, Deus, é verdade. Eu falei, olha, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu estaria pior. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar nessa manhã. Mas eu vou ficar só com essas. Mas eu quero também trazer para vocês por que devemos escolher estar nos pés de Jesus sempre. Enquanto eu estiver falando sobre esses 2 pontos, eu quero convidar a equipe de louvor para vir aqui na frente. A gente já está concluindo. Por quê? Nós temos muita coisa que nos impede de escolher a boa parte. Pode vir aqui a equipe de louvor. Tem muitas coisas que não escolhe, que a gente pode escolher aqui que venha. Mas escolher estar aos pés de Jesus também tem 2 motivos importantes que eu quero ministrar nesta manhã para vocês. Aleluia. Eu quero trazer aqui essa palavra. O primeiro motivo. Nenhum tempo seu gasto com Jesus é em vão. Você já viu gente falar assim, nossa, eu fiquei tanto tempo com Jesus e foi tudo em vão? Já viu? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu fui naquele lugar, fiquei 2, 3 horas e nada resolveu, foi em vão. Agora, você já viu alguém falar isso sobre Jesus? Eu fiquei aqui, eu fui, nenhum tempo seu na presença do Senhor é em vão. Nenhum tempo seu que você gasta, que você tira do seu dia, que você dedica a Deus, você foi perda de tempo. Não é. Não é. Nós nunca vamos perder tempo em adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Tem momentos que eu estou no trabalho e às vezes eu entro em atendimentos que são bem complicados, aí eu dou uma pausa e tiro 10 minutos, peço para o paciente, me dá 10 minutinhos e vou ajoelhar e vou orar. Porque por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu busque conhecimentos terrenos, por mais que eu busco tudo, eu sei que o Senhor, Ele pode me guiar para aquelas feridas emocionais que eu estou ajudando.
E o segundo, no segundo eu quero que você coloque sobre os seus pés aí. Porque você está, eu estou, onde o milagre acontece. Nós estamos onde o milagre acontece. É nos pés de Jesus que milagres acontecem.